Olá amigos e amigas, Diácono Beto Prescancin, da Arquidiocese de Maringá, para o nosso 8º vídeo aula sobre o significado teológico das partes do corpo. Nós já vimos partes importantes até agora. Nós já vimos o significado da cabeça, da testa, do rosto, do cabelo, da barba, do olho, do ouvido, do nariz, da boca, do pescoço, da garganta, que é a parte interna, das mãos, as entranhas, a barriga, o coração. E agora nós estamos vendo o fígado e o rim. Na verdade já é o nosso 9º vídeo, porque a introdução a gente acabou deixando como uma parte inicial e não contamos como vídeo. Mas devagar estamos vendo todo o significado da parte do corpo. E isso é muito legal, porque vai nos ajudar a entender melhor os textos bíblicos. E hoje nós vamos ver o significado do fígado e dos rins. Duas partes que vão complementar essa parte das entranhas e que tem diversos significados bíblicos para a gente, que nos ajudarão a entender muitos textos bíblicos. E com isso a gente vai formando esse cabedal para melhor entender a Bíblia. 8ª parte do nosso estudo, o fígado e os rins. E nós vamos começar com o fígado, também era chamado de o pesado, por causa do seu tamanho. E ele tinha diversas funções, sendo a principal ser a sede da vida. Vamos olhar um texto de Provérbios. Provérbios 7, 22 e 23. O infeliz correu atrás dela como boi para o matadouro, como animal preso no laço, até uma flecha o atingir no lado. Foi como pássaro que voa para a arapuca, sem saber que vai perder a vida. Então o fígado, ele tem esse significado, quer dizer, quando ele é atingido, a pessoa morre. Ah, mas e o coração? Bom, o coração também, mas os povos antigos davam para cada parte interna do corpo um significado. E a gente sempre lembra que o corpo é visto como um todo. Se você levar uma pancada muito forte na cabeça, você pode morrer. Se você for flechado no coração, você também, mas no fígado também. E ele era visto como fonte de vida. Então isso é muito importante para nós. O infeliz correu atrás dela como boi para o matadouro, até uma flecha atingir o seu lado. Né? E aqui está o fígado. Então é uma parte muito importante para a gente entender melhor esse significado como sede da vida. Ele era também considerado a sede dos pensamentos, junto com o coração. Além de sede da vida, sede dos pensamentos. Fígado e o coração estão juntos, mas quem ganha fama é o coração. Não há textos específicos que falem do fígado como sede dos pensamentos, mas muitos textos dão dicas, principalmente ao conhecermos a cultura do Oriente. E nós temos sempre que lembrar, nós não estamos estudando a Bíblia com os olhos do século XXI. Nós temos que nos colocar naquele momento onde eles sabiam, dentro daquilo que eles conheciam. Então, da onde surgem os pensamentos? Da cabeça? Não. Do coração e do fígado. E isso é legal. Vamos ver um texto bem interessante. Ezequiel 21, 26. Isso porque o rei da Babilônia está na encruzilhada para tirar a sorte. Ele agita as flechas, consulta os ídolos domésticos e examina um fígado. Aqui a gente já começa a ver o fígado como esse ponto importante, de que você começa a querer prever o futuro através do fígado, e ele é o símbolo da vida. Somente algo muito vivo pode prever algo no futuro. E isso nós estamos falando de todo o Antigo Oriente, mas também para o povo de Deus tinha essa conotação. Na Bíblia, ele também tem um efeito de exorcismo. Lá no livro de Tobias, a gente vê bem isso daí. Vamos olhar mais um texto. Tobias, capítulo 6, versículo 8. E ele respondeu: o coração e o fígado servem para serem queimados na presença de homem ou mulher atacados por algum demônio ou espírito mau. A fumaça espanta o mal e faz o demônio desaparecer para sempre. Aqui é bem legal, né, gente? O coração e o fígado, eles são sedes do quê? Da vida e dos pensamentos. Quer dizer, se os teus pensamentos estiverem bons e sua vida estiver legal, o que é ruim vai sair. Vai ser exorcizado, vai cair para longe, e isso é bacana. Nós não precisamos de rituais mágicos para que a gente tenha
o mal longe da gente. A gente precisa de atitudes boas. E se o mal vier? Bom, quem está vivo, gente, quem tem vida, sempre está suscetível a tudo. As coisas boas e mais. Eu estou com Deus, nada vai me afligir. Pode sim. Uma doença, um roubo, alguém fazendo mal. Pode. Deus não vai nos livrar de tudo isso. Ele vai nos dar a garantia da vida eterna. Se você quiser ver melhor isso aí, veja lá no nosso estudo sobre o Apocalipse. Do fígado a gente não tem muita coisa. Agora a gente já vai olhar o resumo. Para o homem, o fígado, sede da vida, sede dos pensamentos, e era considerado o pesado, pelo tamanho dele. E ele aparece 20 vezes na Bíblia. Não é algo que tem assim grande quantidade de vezes, mas nos ajuda a entender legal alguns textos. E assim a gente termina desse estudo de hoje a nossa primeira parte, que é justamente olharmos o significado do fígado. E agora nós vamos olhar o significado dos rins. Muitas vezes a Bíblia se refere ao lado físico e por estar na região da cintura, outras vezes até pelo lado reprodutor. Os rins, na Bíblia, sempre têm um sentido mais físico e por estar bem na região da cintura, mais abaixo, às vezes ligado à reprodução. Comumente, ele é usado como fonte das paixões, dos pensamentos secretos e dos sentimentos. Por isso, os rins apontam para dois sentidos. O primeiro, como fonte de vitalidade, de vida para o homem. E o segundo, por estar na região do quadril, para os órgãos internos, as reações profundas. Então, a localização dele o faz estar ligado à questão sexual e essas reações profundas, que às vezes a gente não consegue dominar direito. Vamos olhar alguns textos. A gente vai primeiro, antes de olhar esses textos, nós vamos olhar como que o rim, ele vai trabalhar nesse sentimento, sabe, esse negócio irascível que a gente tem, que a gente não controla, aquele ímpeto que às vezes dá, essa ação, esse vigor. Isso tem muito a ver nessa tentativa que a gente tem de controlar o agir humano. Por isso que os povos antigos, quando iam para a guerra ou para uma viagem muito longa, cingiam os rins, passavam uma faixa em volta do rim, dava como que uma apertada nele, para poder falar assim, estou tentando te controlar, e não fazer aquele negócio que às vezes você explode e faz a besteira. Então nós vamos olhar primeiramente o rim como o vigor do homem. Estar com os rins cingidos é sinal de querer controlar os desejos e estar pronto para a ação, seja caminhar, combater ou, no Novo Testamento, anunciar o reino. Prender as entranhas, em especial os rins, é estar de prontidão, preparado para o que der e vier pela frente, para as durezas da vida. Vamos olhar um texto bem bacana de Lucas. Lucas 12, 35 e 36. Estejam com os rins cingidos e com as lâmpadas acesas, sejam como homens que estão esperando o seu senhor voltar da festa de casamento. Tão logo ele chega e bate, eles imediatamente vão abrir a porta. E se estar pronto para alguma coisa é você controlar, sabe? O medo, o cansaço, a preguiça. Então, você estar com os rins cingidos é você estar pronto para a ação. Então, nesse sentido, é que os rins estão muito ligados a essa vitalidade, essa força vital que faz você agir. No Antigo Testamento também se falava de cingir os rins para o serviço a Deus. Então, vai ser importante isso. Por quê? Porque a gente fala do cingir os rins para controlar as emoções, para ter vontade de fazer as coisas, para ir para a guerra, mas também para evangelizar. Aqui, para o serviço de Deus. E no Novo Testamento, mais ainda. Vamos olhar um texto bem bacana. Jeremias 1,17. Mas tu, prepara-te, cingirás os teus rins, levantar-te-ás e lhes pregarás tudo o que eu te ordenar. Não tenhas receio deles, para que eu não te faça ter medo deles. Estão vendo como que estar com o rim cingido é você controlar a emoção? Aqui no caso, o medo. Você controla o medo. E o medo é algo muito importante. A gente tem que entender que quando a gente tem medo, a gente paralisa. Então, superar o medo é importante. E aqui Deus fala o quê?
cingirás os teus rins e levantar-te-ás e lhes pregarás tudo o que eu te ordenar. Não tenhas receio deles, para que eu não te faça ter medo deles. Ou seja, enquanto você estiver comigo ali, você vai estar sem medo, superando tudo. Quanto que nós temos que estar com os nossos rins cingidos hoje, né? Meu Deus do céu. Pedro, em sua primeira carta, fala que devemos estar com o espírito cingido. Tá? O rim é parte, sabe, do nosso corpo, e tentar dominar essa parte já nos coloca como que uma força, uma vitalidade. Agora, quando o nosso espírito está cingido, aí sim, nós não temos medo de nada. Pedro sabia bem disso e colocou na sua carta. 1 Pedro 1,13. Por isso estejam de espírito pronto, cingidos para agir. Sejam sóbrios e ponham toda a esperança na graça que será trazida a vocês quando Jesus Cristo se manifestar. Que legal, né, gente? Olha só. Nosso espírito é capaz de fazer coisas maravilhosas. E quando ele estiver com a esperança na graça, que é o que o texto nos coloca, olha só. Sejam sóbrios e ponham toda a esperança na graça que será trazida a vocês quando Jesus Cristo se manifestar. Isso nos fala o quê? Que nós precisamos aprender, tá, a confiar na força do Espírito Santo. Superar o nosso corpo, o nosso medo, as nossas preguiças, o nosso cansaço às vezes. E aí a gente vai conseguir fazer muitas coisas. Teremos uma vitalidade redobrada. Vamos agora olhar a segunda forma com que o povo de Deus entendia os rins. Os rins eram entendidos como fonte das reações profundas. Por ser órgão interno, é responsável pelas reações mais profundas. Os desejos mais ardentes, as paixões, as reações violentas. Como nessa que a gente vai ver de Matatias em 1 Macabeus 2,24. Vendo isso, Matatias se indignou, tremeu de raiva e, no impulso de ira santa, avançou sobre o apóstata e o matou sobre o altar. Que texto pesado, não é? E é isso mesmo. Matatias está ali no momento em que os gregos estão invadindo a Terra Santa e entram no altar de Deus e fazem uma grande abominação que ficou muito marcada para o povo. E ele, nesse momento de extrema raiva, perde o controle e vai lá e mata o apóstolo. Da onde é que surge esse pensamento, esse sentimento, dos rins? Então os rins é fonte desse impulso que a gente não controla, tanto para o amor quanto para a raiva e assim por diante. Para os povos orientais, este amor de Matatias foi gerado nos rins. Foi um impulso descontrolado. O controle sobre as paixões é algo que sempre desafiou homens e mulheres. Os rins são símbolos destas paixões, que aquecem o corpo e faz ir para onde não quer. O cingir os rins é uma tentativa de controle sobre estas reações profundas, bem como um sinal de prontidão para o serviço. Os israelitas, desde muito cedo, entenderam que as emoções e sentimentos estavam profundamente conectadas ao corpo. Nos rins estava o mais íntimo da pessoa, e somente Deus tem o poder de conhecer essa intimidade. Olha que texto bacana. Salmo 26, versículo 2, parte A. Examina-me, Javé, e coloca-me à prova, depura meus rins e meu coração. Olha só, a gente não tem controle sobre isso. Quem que conhece isso profundamente? Deus. Então Deus consegue chegar lá dentro onde a gente praticamente vê só quando a pessoa está morta, né? O rim. Então ela caiu, machucou, às vezes eles abriam ou cortavam a barriga e conseguiam ver, mesmo que já estivesse cortado, e foram conhecendo o corpo humano. E foram dando significado às nossas atitudes a cada região. Aí, a partir de muita visualização, muito pensamento e tudo mais. Hoje a gente sabe que é diferente, mas, independente disso, a Bíblia continua tendo razão. Sabe onde? Deus conhece
intimamente todos nós. Pode ser há 3.000 anos atrás, pode ser daqui 1.000 anos para frente. Deus conhece o nosso interior. E isso aqui é interessante. Como outras partes do corpo, os rins foram usados para se referir a toda pessoa. Lembrem-se, na Bíblia, nunca um órgão ele é sozinho. Se você fala do pé, você está falando de todo o corpo. Se você fala do coração, todo o corpo. E se você fala do rim, de toda a pessoa, do ser humano, na sua integridade. Vamos olhar um texto bem bacana sobre isso. Tu sonda os rins e o coração. Quer dizer, você conhece, você tem o poder. Nós não. Mas que a gente vai conseguir é tocar, olhar, visualizar. E Deus conhece intimamente o quê? A fonte da vida das pessoas, bem como esse agir que a gente tem. E às vezes até aquelas paixões, aqueles negócios que a gente não controla. Quem consegue controlar isso é um santo, uma santa. Temos os reconhecidos pela igreja e os não reconhecidos. Muita gente aprende a controlar isso. E é um desafio para todos nós. Na época bíblica, os povos vizinhos usavam os rins de animais para prever o futuro. Quando o povo de Deus queimava os rins no altar, era como que uma rejeição dessas práticas, pois o futuro pertence a Deus. O que você vai fazer amanhã? Você planeja 1000 coisas. Quantas delas dão erradas? Muitas, né? Os israelitas conheciam bem os rins, mas não no sentido de prever o futuro. Isso era prática dos outros povos. Eles tinham os rins como fonte da vitalidade, dos pensamentos e dessa energia que às vezes nos impulsiona para coisas que a gente nem quer. Eles queimavam em oferenda a Javé, provavelmente porque sempre estavam cobertos de gordura, e a gordura era proibida de ser comida, e faziam a purificação do sangue. Vamos olhar um texto. Êxodo 29:13. Tome toda a gordura que cobre as entranhas, a membrana gordurosa do fígado, os 2 rins com a gordura que os envolve, e leve para queimar no altar. Eles não comiam nesse sentido, mas ofertavam o rim, tá, a Deus por ter essa membrana gordurosa, justamente porque era dali que eles queriam fazer adivinhações. Então, para fugir dos costumes dos povos vizinhos, eles adotaram práticas diferentes. Vamos agora fazer um resumo sobre o significado teológico dos rins. Para o homem, os rins, sede das ações, sede das paixões, sede dos desejos secretos e das reações profundas, aquelas que nós não controlamos. Em relação a Deus, só vai falar que Deus conhece profundamente os rins dos homens e das mulheres. E quantas vezes aparece na Bíblia? Rins, 31 vezes. Já aparece mais do que o fígado. E assim terminamos esse nosso 8º vídeo-aula, nosso 9º encontro, onde nós estudamos o fígado e os rins. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, aperte o sininho, compartilhe com seus amigos. Ajude-nos a evangelizar através desse jeito diferente de videoaulas, onde a gente vai devagar explicando a Bíblia. E o que nós queremos? Nós queremos chegar no momento em que a gente explique toda a Sagrada Escritura, que a gente possa levar para você explicações fáceis da Bíblia. A gente sempre vai estar intercalando um texto bíblico, o estudo de um livro, com algo que nos ajuda a entender melhor a Bíblia. Como a gente já fez com o significado dos números, a gente está fazendo agora com o significado das partes do corpo e tantas outras coisas importantes que a gente tem. Sigamos juntos para o nosso 9º encontro. Grande abraço e até lá!